Os irmãos Luiz, João e Pedro moram em cidades diferentes, Brasília, São Paulo e Porto Alegre, e possuem modelos de veículos diferentes, Palio, Gol e Celta. Sabe-se que, aqui estão algumas informações, aí ele nos pede aqui, ó, a partir das informações acima, é correto afirmar que. Então, olha só, nós temos 3 irmãos que moram em 3 cidades e que possuem 3 modelos de carros diferentes, cada um deles. Então, a gente monta a seguinte tabela aqui, ó, nome, cidade e carro. O João, o Luiz e o Pedro. Na primeira afirmação, nós temos o seguinte, João mora em Brasília. Então, a cidade do João, que é a primeira linha, vai ser a cidade de Brasília. Na segunda linha, nós temos a seguinte informação. Luiz não possui um Palio. Bom, mas pode ser qualquer um dos outros 2 carros. A gente ainda não tem nenhuma informação sobre os carros dos demais. Então, a gente vai, na hora da prova, e escreve assim, ó, Gol ou Celta. Ele vai ter um desses carros. Por enquanto, a gente não sabe. Frase 3. Pedro não mora em Porto Alegre. Veja, ele não mora em Porto Alegre. Ele não pode morar em Brasília, porque o João já mora lá. Então, a única cidade que sobrou para ele foi a cidade de São Paulo. Então, Pedro mora em São Paulo. Para Luiz, só sobrou uma cidade, que é a cidade de Porto Alegre, né? Porque o de Brasília e o de São Paulo já estão alocados. Então, Luiz é aquele que mora em Porto Alegre. Veja só, com essas informações eu já elimino uma alternativa, que é a alternativa D. A D fala que Luiz mora em São Paulo, quando na verdade o morador de São Paulo é o Pedro, ok? Então vamos seguir em frente? Vamos pensar aqui na quarta afirmação, que a gente não olhou ainda. Ela fala que o irmão que mora em São Paulo possui um Gol, ou seja, Pedro mora em São Paulo, então ele é o que possui um Gol. Isso já elimina a alternativa E, porque fala que Pedro possui um Palio. Então, corta também a letra E. Isso aqui também me ajuda da seguinte maneira. Lá no início, a gente ficou na dúvida se Luiz seria o dono do Gol ou do Celta. O Gol não pode ser dele, porque o Gol já é do Pedro. Então, só sobrou para ele o Celta, beleza? Então, ele é o dono do Celta. Então, veja, João possui um Gol. Essa afirmativa a gente já poderia eliminar ela pelo trecho anterior. Pedro não possui um Celta, que é a alternativa B, a gente elimina também porque a gente descobriu que o Celta, na verdade, é do Luiz, né? Então, coloca aqui o Celta para o Luiz. Essas eliminações, se você acha complicado isso, não faça, tá bom? O importante é analisar aqui a tabela. Beleza, sabemos que o Luiz é o dono do Celta, então já temos o dono do Celta e o dono do Gol. Falta quem? O dono do Palio. Então, a gente já tinha aqui, por eliminação, a letra C, e ela, de fato, é a correta. Resolvida a questão.